Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio de Vizinho do Lado. Para quem não sabe, Vizinho do Lado é um dos segmentos inseridos na quarentena climática, que é uma iniciativa da greve climática do Climáximo. Hoje tenho aqui comigo a Mafalda Brilhante, a representante da Associação de Combate à Precariedade, Precários e Inflexíveis. Olá Mafalda, boa tarde, obrigado por estar aqui connosco. Para quem não te conhece, se quiseres fazer uma breve apresentação, para quem... Ok. Olá Eduardo, em primeiro lugar obrigada à Greve Climática Estudantil e ao Climáximo por nos terem convidado para estar aqui hoje a falar um pouco sobre os precários inflexíveis e sobre a precariedade no geral. Então, para começar a apresentar um bocadinho, eu sou Mafalda Brilhante, faço parte da Associação de Combate à Precariedade, Precários Inflexíveis, que se formou em 2012, depois de ter havido um grande movimento de precários no final da primeira década dos anos 2000, no contexto da última crise, que havia um desemprego brutal, não é? E cada vez mais vínculos precários na nossa sociedade. Portanto, a associação formalizou-se em 2012, ou seja, havia uma necessidade muito grande de se criar este sujeito político, não de criar, porque o sujeito já estava criado, mas de se dar corpo e voz a este sujeito político. Foi a altura em que as palavras precariedade e precários começaram a ser inseridas de uma forma muito maior no nosso léxico, coisa que antes não acontecia. E quem é que é este sujeito? É alguém que, por força de um vínculo laboral muito frágil, não é? Seja um recibo verde, um contrato a termo, todos os trabalhadores e trabalhadoras informais que existem, quem trabalha por empresas de trabalho temporário, bolseiros, o setor da cultura com todas as questões da intermitência, pessoas com estes vínculos não têm segurança nem no trabalho e, por consequência, também não têm segurança na vida, não é? E pronto, foi deste contexto que surgiu a associação e desde então temos lutado para dar voz a estas situações, para combater, para que os vínculos sejam regularizados, para que o Estado, a Segurança Social dê resposta a estas pessoas, coisa que não aconteceu durante muito tempo e que ainda é muito precária. E acho que por agora é isso. Obrigado. Acho que já podemos começar a entrevista em si. Pronto, eu preparei aqui umas perguntas para fazer. A primeira é: quais são os maiores efeitos que para os precários em tempos de Covid-19, neste tempo de quarentena? Ok. Então, quer dizer, toda a classe trabalhadora, todos os trabalhadores sofreram muito com esta nova situação, não é? Os precários sofreram de várias vias. Por um lado, por força dos vínculos frágeis que já falámos, foram as principais vítimas. No contexto da pandemia, as empresas, face ao risco que sabiam que iam atravessar, a estratégia foi a de agir logo, não é? A tomar logo medidas, e estas medidas começam por acabar com os vínculos mais frágeis. Portanto, rescindir todos os contratos fáceis de quebrar, contratos a termo, quem está no período experimental, todas as contratações de prestações de serviço, ou seja, os recibos verdes. O despedimento é muito fácil, não é? E as empresas aproveitaram-se disso mesmo. Aliás, a precariedade é mesmo isto, não é? Não ter nada assegurado e, portanto, foram os primeiros a ficarem sem os seus rendimentos com os quais contavam para fazer a sua vida. Portanto, foram os trabalhadores, a conclusão que nós chegamos logo é que os trabalhadores foram os primeiros a pagar pelos efeitos desta crise sanitária. E mesmo os trabalhadores que têm vínculos com mais direitos sofreram abusos gigantes, não é? Desde a imposição da marcação de férias, a obrigação a horários diferentes, a trabalhar sem condições de segurança nenhumas. Todas estas medidas foram brutalmente usadas pelas empresas e continuam a ser. Mas como sabemos, o despedimento é que tem mais força, não é? E é que é mais imediata e é a medida mais grave e mais frequente, principalmente para os precários, porque são situações que são realmente fáceis de despedir e de quebrar esses tais vínculos. Por outro lado, houve apoios que foram criados, não é? Apoios extraordinários de medidas de apoio aos trabalhadores, mas que não chegaram nem a toda a gente, o valor não é nem de longe suficiente
e é muito tardio e irrisório muitas das vezes. Para terem noção um pouco, um dos apoios extraordinários criados foi o da redução da atividade. Este valor, para o mês de março, o valor máximo deste apoio foi 292,60 €. Ou seja, quem é que consegue, não é, fazer face às despesas normais com 292 € ao final do mês? Ninguém. Num país em que nós sabemos que, por exemplo, no que respeita às casas e à habitação, a taxa de esforço, portanto, a parcela do nosso rendimento que vai para pagar a casa é maior que 50%, quando sofre uma quebra nos rendimentos deste volume, as pessoas ficam sem conseguir pagar casa, quanto mais todas as prestações que têm de pagar, a comida, tudo o que nós sabemos que precisamos para viver uma vida minimamente digna, não é? Portanto, houve trabalhadores que estavam, por exemplo, quem estava no primeiro ano a recibos verdes, tem a opção de escolher uma opção que muitas vezes também não é demonstrada pela Segurança Social como uma opção, é dada como uma informação, não é? No primeiro ano de recibos verdes tens isenção de pagamento das contribuições. Todas estas pessoas, como os apoios têm requisitos, não é? Que tu tiveste de contribuir nos últimos 12 meses, durante 3 meses consecutivos ou 6 meses interpelados, quem estava em período de isenção não tinha esta condição assegurada e, portanto, está fora do apoio. Portanto, foram os primeiros a serem despedidos, a verem os seus vínculos cessarem. Por outro lado, quem estava numa situação frágil ao período experimental, que não tem acesso ao subsídio de desemprego, ou quem estava no período de isenção, que também não contribuiu, portanto não tem direito aos apoios, toda esta gente ficou sem rendimentos, e estamos a falar de milhares de pessoas, não é? Se formos ao setor do turismo, ao setor da cultura, aos advogados, ao pessoal imigrante que quando entra, todas sabemos que os primeiros vínculos são precários e muito fáceis de ser quebrados, as trabalhadoras domésticas que têm um regime contributivo especial e que têm acesso, o que está escrito neste momento, têm acesso direitos, mas a maior parte deles são futuros, portanto, o direito ao subsídio de desemprego, todos esses apoios estão fora, não estão abrangidos e, portanto, estamos a falar de milhares de pessoas que ficaram sem trabalho e sem apoio, portanto, sem qualquer rendimento. Nós agora nos precários estamos estamos, como é óbvio, a tentar dar voz a estas situações. Foi lançada uma petição com o nome Ninguém Fica Sem Apoio, para tentar criar pressão e criar um movimento que fale por estas pessoas, para que o governo seja pressionado a dar apoio a toda a gente, não é? Ou seja, que ninguém fique sem rendimento. Nós sabemos que a pandemia, que a situação em que vivemos levou muita gente para o desemprego, para situações que não têm rendimentos, e o que nós defendemos é que ninguém pode ficar sem apoio numa situação destas, não é? Ou seja, estamos num momento em que toda a sociedade está mais frágil e, portanto, toda a gente tem que ter direito a um apoio e que seja um apoio minimamente digno, não é? Não estamos a falar como muita gente que recebeu estes apoios de redução de atividade, muita gente recebeu 60 €, ou seja, estamos a brincar com a vida das pessoas, não é? E achamos que num momento como este, isto não pode mesmo acontecer. O governo já recuou em muita coisa face à pressão que foi acontecendo. Primeiro, o apoio à redução da atividade era só para quem tinha tido uma perda total dos seus rendimentos, portanto uma quebra total da atividade. Foi feita muita pressão e conseguiu-se que o governo recuasse, e agora podem ter acesso a este apoio quem teve uma quebra superior a 40%. Porém, não chega a toda a gente e, portanto, até toda a gente ter um rendimento assegurado, vamos continuar a lutar para que ninguém fique sem apoio. Obrigado. A segunda pergunta que eu preparei aqui foi uma notícia que saiu há pouco tempo. Uma empresa da Marinha Grande despediu cerca de meia centena de trabalhadores trabalhadores precários antes de entrar em layoff. Achas que os trabalhadores e as trabalhadoras estão desprotegidos nestas empresas que acabam por aderir aos apoios de Estado, aos layoffs? Sim, sem dúvida. Acho que deve estar a referir à Mactec, não é? Sim.
ou seja, uma grande maioria das empresas optou logo, como eu estava a dizer há bocado, por essa via, ou seja, sim, sem dúvida que as pessoas estão desprotegidas e muito devido à forma como as medidas foram desenhadas pelo governo, não é? Ou seja, só a partir do momento em que as empresas entram em layoff é que há condicionamentos aos despedimentos. Antes de requererem, antes de entrarem em layoff, podem fazer basicamente o que quiserem, não é? Portanto, todos esses abusos que nós sabemos foram feitos antes das empresas entrarem em layoff. Portanto, tal como a Mactec, não sei, não sabemos o número ainda, não é? Como é óbvio, mas muitas foram as empresas que implementaram esta estratégia, portanto, adequaram-se à forma como, ao desenho da política pública, não é? Já sabiam quais é que eram os parâmetros a estar assegurados, portanto, antes de entrarem em layoff, fizeram com que todos esses vínculos que dava para que havia possibilidade de serem quebrados, foram quebrados. E, portanto, quando a empresa entra em layoff, já está com o mínimo de trabalhadores que poderia ter, não é? Ou pelo menos os trabalhadores que tem que ter, porque não havia forma de os despedirem pelas vias legais existentes. E nós temos vindo a criticar isso desde o início, ou seja, as medidas implementadas protegem de uma forma bastante insuficiente o emprego. E comportamentos como o que retratas são a evidência disto mesmo, não é? Ou seja, era aqui que as medidas deviam ser mais fortes, era aqui que o Estado tinha que ter assegurado segurança aos trabalhadores e aos seus vínculos, e isto não aconteceu, não é? Não foram desenhadas medidas de forma a impedir os despedimentos de todas as pessoas que trabalham de uma forma precária, que seria um dos mecanismos mais importantes para salvaguardar a segurança dos mais frágeis. Ou seja, devia-se ser obrigado a manter e a prolongar todos esses vínculos, tal como nós temos vindo a defender, e não foi feito. Nós, nos precários inflexíveis, no início desta situação, nós percebemos logo, quer dizer, a sociedade em que vivemos e o sistema em que estamos, nós dava para adivinhar um pouco quais é que iriam ser as medidas adotadas pelas empresas, não é? E com este conhecimento criámos logo uma plataforma, a plataforma de resposta solidária, juntamente com a Associação Resto de Chão, a Associação pelo Direito à Habitação, para responder, era um canal de dúvidas e de denúncias de abusos. Portanto, nós sabíamos que, ou seja, estas questões, não é? Rendimentos, habitação, estão super ligadas. Sem os nossos rendimentos não conseguimos assegurar a nossa habitação e são das coisas mais necessárias à nossa vida, não é? Recebemos centenas de casos de abusos, muitas dúvidas, porque isto foi outro dos problemas. Ou seja, nós sabemos todos que vivemos que o Estado e que os funcionários públicos estão muito abaixo daquilo que deveria existir, não é? Portanto, se formos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as pessoas que lá trabalham, como é óbvio, não são as suficientes para fazer face a um boom de pedidos, a um boom de situações que vão ter que ser analisadas, não é? Portanto, nem a informação que foi passada foi clara e em tempo útil. Portanto, nós nos precários íamos fazendo a pressão, o governo ia falando, mas uma coisa é o que o António Costa diz na televisão numa declaração qualquer, não é? Até isso estar refletido na lei, demorou muito tempo. A portaria que regulamentava os apoios demorou mais de 3 semanas a sair. Nós andávamos atrás dela para perceber como é que estava a ser desenhado tudo isto e demorou semanas a ser publicada como portaria, termos acesso então ao desenho das medidas. Tudo isto gerou imensas dúvidas a todas as pessoas, não é? As pessoas não percebiam, havia muita informação contraditória, o governo também não falava com os jornalistas, portanto, mesmo as notícias que saíam nos jornais eram muitas vezes contraditórias, algumas erradas, porque como não há informação pela via que é suposto, cada um interpreta à sua maneira, não é? E, portanto, foi uma confusão, ainda não posso falar no passado, está a ser uma verdadeira confusão. Okay. Atualmente a taxa de desemprego em Portugal é por volta de 6,7%. A pergunta é se consideras uma taxa elevada, tendo em conta que existe uma percentagem de desemprego voluntário. Se sim, existe alguma solução
ao combate desta taxa, nomeadamente no que diz respeito aos desempregados involuntariamente. Sim, bem, a taxa de desemprego, muito há para dizer sobre ela, não é? O número que diz, 6,7%, se não me engano, é referente ao mês de janeiro de 2020. Sim, sim. No mês de fevereiro ainda só há estimativas, das que eu vi era 6,5% no total de Portugal, 19,5% nos jovens, não é? Portanto, aqui também dá para ver o quanto, se formos vendo por gerações, não é? E por idades, são drásticas as diferenças, não é? 19,5% de desemprego na camada mais jovem da população. O INE, para ter muitos dos dados que gera, faz uma das formas que usam é o inquérito ao emprego. Esses inquéritos, neste contexto, também sofreram alguns obstáculos e, portanto, mesmo o INE está a ter dificuldades em dizer qual é que é a taxa real de desemprego. Portanto, eu acho que os 6,7% é um número para esquecer, não é? Ou seja, não é esse número que temos hoje e não é esse número que vamos ter, vai ser brutalmente maior. O FMI, se não me engano, está a apontar para 13,9%, qualquer coisa entre 13% e 14% de desemprego. Mas mesmo assim, nós nos precários, principalmente nos relatórios que fazemos para a campanha de desempregos para o clima, gostamos sempre de também falar um bocadinho sobre a taxa de desemprego, porque embora os dados sejam anunciados assim, não é? A taxa de desemprego é de X%, nós sabemos que esta taxa não tem em consideração muita gente. Os inativos à procura de emprego, mas que não estão disponíveis, os inativos disponíveis, mas que não estão à procura de emprego, todo o subemprego a tempo parcial, que não é algo desejado pelo trabalhador, é algo que é imposto ao trabalhador ou à trabalhadora. Portanto, há muita gente que está de fora desta taxa e nós, o último relatório que fizemos para a campanha de desempregos para o clima, dos números atualizados, que nem foi para a campanha de desempregos para o clima, foi para um programa dos precários. Usámos o segundo trimestre de 2019, em que a taxa de desemprego nessa altura era de 6,3% e o número a que nós chegámos, se levássemos todas estas pessoas em conta, era de 12,9%. Portanto, aqui acho que não nos devemos agarrar ao número, não é? Mas sim ao que é que vamos enfrentar, ao que é que temos pela frente, não é? Sabemos que em Portugal também o desemprego estrutural é relativamente elevado, ou seja, pessoas que já não têm forma de entrar no mercado laboral e que as políticas públicas também não encontraram forma de inserir. Portanto, sabemos várias coisas, não é? Não temos o número, mas sabemos muitas coisas. Sabemos que o desemprego que temos hoje é muito maior, hoje em maio, não é? E que vai crescer brutalmente. E vai ser necessário uma reformulação e uma reorientação de toda a ação do Estado, não é? Vamos precisar de medidas públicas muito, muito fortes. É preciso garantir que há obrigação de manter o emprego. Temos, como eu já disse, temos um déficit de trabalhadores em muitos setores. Agora foi bastante visível o setor dos cuidados, não é? Ou seja, tanta gente precisava de cuidados e tão poucas pessoas para os fazerem. Este é um dos setores que realmente acho que vai ter que ser totalmente revisto e ter uma política pública completamente diferente no que respeita a esta resposta. E há medidas que vão ter que ser implementadas, não é? Ou seja, neste momento já falámos das empresas que estão em layoff. Estas empresas recebem apoios estatais, não é? E depois do layoff, vão poder descartar-se dos trabalhadores e das trabalhadoras? Não sabemos, não é? Sabemos o quê? Sabemos que elas, no final de estarem em layoff, vão receber um salário mínimo por cada trabalhador que têm, como incentivo à manutenção do emprego e tudo mais. Agora, este incentivo à manutenção do emprego vai ter, por outro lado, linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas, não é? Vai-se proibir despedir? Vai-se obrigar a manter os vínculos? A estas questões é que nós precisamos ter respostas, não é? Porque sim, devem ser obrigadas a manter os vínculos, todo o incentivo deve ir por aí, não é? Ou seja, não distribuir dinheiro só porque sim, distribuir dinheiro, mas com condições que garantam o trabalho à partida e a manutenção dos postos de trabalho.
Porque é isto, sabemos que muito dinheiro público foi investido e no final deste investimento, que é um investimento do conjunto da sociedade, vai resultar em mais desemprego. Não pode ser, não é? Tem que se garantir o emprego. E sabemos que vai ser necessário uma grande mobilização no campo popular para todas estas questões serem combatidas, serem refletidas e terem uma resposta do lado da população, não é? E sabemos que hoje há no campo popular essa legitimidade para obrigar a não despedir, a não admitir abusos, não é? Já não estamos na última crise que tivemos, em que resgatar os bancos era a grande premissa, não é? Neste momento, depois de tudo o que nós aprendemos, depois de tudo o que vimos da última crise, neste momento, e já se ouve muito, não é? As pessoas já dizem isto. Nesta temos que ser nós a ter o nosso trabalho garantido. Chega de dar dinheiro aos bancos e da população ir para o desemprego, ser brutalmente precarizada, não é? Acho que as pessoas também já tendem a não admitir isto, mas isso vai ter que ser expressado, não é? Vai ter que haver mobilização. Vai ter de haver uma reorientação das soluções do Estado. Questões como a redução da jornada de trabalho, vão ter que ser pensadas, não é? Na campanha dos empregos para o clima, que os precários fazem parte, no máximo também. Isto é uma das medidas que nós temos, criámos 10 medidas e esta é uma das medidas que nós temos da redução do horário laboral. Isto é uma das coisas que vai ter que entrar na equação, não é? Que vai ter que ser pensada para dar resposta a um novo caminho, não é? Que já era tão necessário antes e que agora tornou-se só mais visível e mais gritante. Coisas como, ou seja, da redução do horário de trabalho, do trabalho virtuoso versus trabalho que não gera grande valor para a sociedade, não é? Há tanta coisa a acontecer que não gera valor nenhum à sociedade e que acho que tem que ser repensado. Os empregos para o clima, ou seja, está todo um programa de resposta e que gera emprego, que é o que nós vamos precisar, não é? E gera emprego que tem todas as questões climáticas pensadas e refletidas nessa criação de emprego, não é? Portanto, acho que tudo isto vai ter que ser pensado, refletido de uma forma muito séria. Há muito a fazer e muitos são os caminhos possíveis, não é? Tudo vai depender da força do campo popular do trabalho. O que é certo e que nós sabemos é que temos uma luta longa e gigante pela frente, é isto que nos espera. Os próximos anos vão ser mesmo decisivos no que diz respeito à capacidade de mobilização no campo popular. Nós cá estaremos para continuar a luta pelos direitos de quem trabalha, contra os abusos patronais e por uma sociedade que coloque a vida no centro, não é? Ou seja, é mesmo necessário que esta orientação seja alterada. Tem que ser a vida no centro, não os lucros, todas as relações de cuidados, não é? Ou seja, criar respostas a nível público que dê resposta a todas estas questões é muito urgente. E eu acredito que essa mobilização vai ter que existir e que nós vamos ter, ou seja, setor popular do campo do trabalho, vai ter que ter uma voz muito importante nela e que vamos ter que estar organizados para dar resposta ao quem vem e também para dizermos qual é que é o caminho que achamos que é justo e viável para todas e para todos. Bem, obrigado, Mafalda, por teres disponibilizado um pouco do teu tempo para falar mais acerca da vossa luta. Estamos connosco. Este foi mais um episódio de Vizinho do Lado. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Obrigada.